O profeta Isaías, a voz que ecoou entre reis e reinos o chamado e a visão. Havia um tempo em que Jerusalém se encontrava envolta em inquietação e medo. Um tempo em que o coração de Judá vacilava entre a confiança em Deus e a sedução das alianças humanas. Era uma época em que a glória passada parecia esmaecer e a decadência moral avançava silenciosamente pelos becos e palácios. O povo do Senhor, escolhido para ser luz entre as nações, lutava para reconhecer a verdadeira fonte de sua esperança. Nesse cenário complexo, quando o rei Uzias morreu, um monarca forte que deixava um legado misto de poder e orgulho, um homem comum, filho de Amós, foi chamado para algo extraordinário. Seu nome era Isaías. Embora nascido em Jerusalém, Isaías era muito mais do que um mero cidadão da capital do reino. Ele seria a voz que falaria em nome de Deus, enfrentando reis, sacerdotes, profetas falsos e um povo de coração endurecido. O chamado de Isaías não foi gradual nem discreto. Ele se deu de forma dramática durante uma experiência celestial que mudou sua vida para sempre. Ele estava no templo, o lugar onde a presença de Deus habitava, mas naquela ocasião, a glória divina manifestou-se de modo extraordinário. Ele viu o Senhor sentado em um trono elevado, rodeado por serafins, seres angelicais que proclamavam incessantemente a santidade do Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. O som das vozes dos serafins fez as bases do templo tremerem e a fumaça da majestade de Deus encheu o lugar. Isaías, tomado pela consciência de sua própria imperfeição e da impureza de seu povo, exclamou: "Ai de mim, estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Isaías 6:5. Essa confissão demonstra o peso que a santidade de Deus coloca sobre aqueles que são chamados para servi-lo. Isaías não se sentia digno, mas era precisamente a essa indignidade que Deus respondeu com graça. Um dos serafins tocou os seus lábios com uma brasa viva retirada do altar, declarando: "Sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado." Isaías 6:7. Assim purificado e capacitado, Isaías ouviu o chamado divino. "A quem enviarei? Quem irá por nós?" Isaías 6:8. Isaías não hesitou. Sua resposta ecoa até hoje como modelo de obediência e entrega. "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías 6:8. O chamado de Isaías foi para proclamar uma mensagem difícil. Um povo rebelde, olhos que não querem ver, ouvidos que se recusam a ouvir, corações endurecidos que não querem se arrepender. Deus advertiu que seu ministério seria marcado por rejeição, que suas palavras seriam como uma semente lançada em solo árido, uma missão quase impossível. A realidade da Judá daquela época era sombria. A nação caminhava para o declínio, cercada por inimigos poderosos. A Síria ao norte, Egito ao sul, e também dividida internamente pela corrupção, idolatria e injustiça social. Reis instáveis se sucediam, ora buscando alianças pagãs, ora tentando fortalecer o reino pela própria força. Durante o reinado de Uzias, Judá experimentou um certo florescimento econômico e militar, mas também um crescimento do orgulho e da religiosidade vazia. Quando Uzias morreu, o reino ficou vulnerável e incerto. Foi nesse momento que Isaías iniciou seu ministério profético, que duraria mais de 40 anos, atravessando os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Isaías denunciava os pecados do povo e dos seus líderes com coragem e precisão. Ele expunha a hipocrisia dos que adoravam a Deus com os lábios, mas cujo coração estava longe dele. Criticava as alianças políticas com potências estrangeiras como o Egito e a Assíria, que, segundo ele, trariam a ruína, pois só Deus
é o verdadeiro Salvador. Através das palavras de Isaías, Deus chamava Judá ao arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Mas o povo, envolvido em sua dureza de coração, muitas vezes rejeitava suas palavras, preferindo se apoiar nas próprias estratégias. Em meio a esse contexto, Isaías falava também da fidelidade de Deus, da esperança que excede as dificuldades e da promessa de redenção. Ele não era apenas o arauto do juízo, mas o mensageiro da salvação que viria. Ao longo de seu ministério, Isaías deixou claro que, apesar dos erros e do castigo que viria, um remanescente fiel seria preservado. Ele seria a semente de um novo começo, a esperança para uma nova Jerusalém. Depois do reinado de Uzias e durante o ministério de Isaías, o reino de Judá enfrentou um período crítico sob o comando do rei Acás. Diferente de seu predecessor, Acás foi um monarca que desprezou a aliança com Deus, apostando em sua própria força e em alianças humanas para preservar o trono. O cenário era dramático. Os reinos do norte, Israel, aliado com a Síria, ameaçavam invadir Judá, tentando forçar Acás a unir-se contra o expansionismo assírio. Era a chamada conspiração de Rezim e Pecash, que pressionava o rei a reagir. Foi nesse momento que Isaías se tornou porta-voz direto de Deus ao rei. Não temais por causa dessas duas madeiras retorcidas, a vara de Acabe e o cetro da casa de Davi. Pois a Síria, com Efraim e a casa de Davi, formaram um conselho contra ti, dizendo, vamos atacar Judá e dominá-lo, e colocar um rei no meio dele, o filho de Tabeel. Isaías 7:1-2. Acás estava tomado pelo medo e pela dúvida, buscando uma solução militar e diplomática para o impasse, ao invés de confiar no Senhor. Isaías, então, recebeu uma palavra de Deus para ele. Pediu um sinal ao Senhor, vosso Deus, seja no mais profundo, seja no mais alto. Isaías 7:11. Acás, contudo, recusou o pedido, dizendo que não queria tentar o Senhor. Isaías, então, declarou uma das profecias mais importantes da Bíblia, que anunciava a vinda do Messias, um sinal divino para a humanidade. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Esta profecia ultrapassava o tempo e o espaço, apontando para o nascimento milagroso de Jesus Cristo, o Deus conosco, que traria salvação e restauração para toda a humanidade. O nome Emanuel significa exatamente isso, Deus conosco, a promessa de que Deus não abandonaria seu povo, mesmo em tempos de trevas. O reinado de Acás, entretanto, prosseguiu na incredulidade e na apostasia. Ele fez alianças com o Império Assírio, pagou tributos pesados, abandonou o templo e os sacrifícios legítimos e incentivou práticas idólatras, tudo em detrimento da verdadeira adoração a Deus. Essa escolha trouxe consequências terríveis para Judá, que logo enfrentaria o cerco da Assíria. Por outro lado, Deus, através de Isaías, continuou a revelar sua soberania e seus planos eternos. Isaías anunciou que, apesar das calamidades que viriam, a linhagem de Davi não seria destruída, pois dela viria o Rei perfeito, o Príncipe da Paz. Em uma das passagens mais lindas e conhecidas, o profeta descreve a figura do Messias como um servo sofredor, que traria justiça, paz e salvação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Este versículo carrega a esperança para todas as gerações, a certeza de que Deus enviaria um Salvador que não apenas venceria os inimigos humanos, mas também o maior inimigo, o pecado e a morte. Em meio a essa tensão, Isaías também falou da necessidade de arrependimento sincero,
da justiça social e da misericórdia como frutos da verdadeira fé. Ele denunciou a hipocrisia daqueles que cumpriam rituais religiosos, mas exploravam os pobres e praticavam a violência. Deus, por meio de Isaías, convocava o povo a um novo pacto de fidelidade. Aprendei a fazer o bem, buscai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1:17. Essas palavras ecoam até hoje, mostrando que a fé verdadeira não é mera formalidade, mas uma vida transformada pelo amor e pela justiça. Por fim, mesmo diante das trevas políticas e morais, Isaías proclamava a certeza do plano divino que conduziria Judá para um futuro de redenção e glória. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora ela está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Após o reinado fraco e apostata de Acás, um novo rei surgiu em Judá, Ezequias, filho de Acás. Diferente de seu pai, Ezequias foi um governante fiel a Deus, buscando restaurar a verdadeira adoração e romper com as alianças pagãs que haviam enfraquecido o reino. Ezequias iniciou reformas importantes, reabriu o templo, restabeleceu os sacrifícios, purificou o sacerdócio e convocou o povo ao arrependimento. O profeta Isaías foi seu conselheiro espiritual e porta-voz divino, confirmando as promessas de proteção e salvação do Senhor. Porém, a paz não duraria muito. O Império Assírio, poderoso e implacável, expandia seus domínios e ameaçava Jerusalém. O rei Senaqueribe lançou seu exército contra as cidades de Judá, cercando a capital com a intenção de subjugar o povo de Deus. No meio do cerco, a pressão era imensa. O general assírio zombava da fé de Judá, questionando a capacidade do Deus de Israel de protegê-los. Isaías, contudo, transmitiu uma mensagem clara de confiança no Senhor. Não temas por causa da multidão do exército que está contra ti, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Isaías 37:16. Ezequias orou fervorosamente, suplicando pela intervenção divina. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que eu curarei a tua enfermidade e acrescentarei 15 anos à tua vida. Isaías 38:5. Deus agiu poderosamente. Em uma noite, o anjo do Senhor destruiu o exército assírio, poupando Jerusalém e confirmando sua soberania sobre todas as nações. Este episódio marcou um ponto alto na história de Judá e do ministério de Isaías, reafirmando a importância da fé e da obediência diante das ameaças externas. Isaías também profetizou sobre o futuro messiânico, enfatizando que o Salvador viria não apenas para libertar Judá, mas toda a humanidade. Ele descreveu um tempo de paz verdadeira, quando as armas seriam transformadas em ferramentas de trabalho e as nações não mais guerreariam. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e transformarão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem jamais aprenderão a guerrear. Isaías 2:4. Essa visão de um reino eterno de justiça e paz sustenta a esperança cristã até hoje. O profeta também alertou contra a arrogância e o orgulho das potências mundiais, lembrando que Deus é o verdadeiro Senhor e que nenhuma força humana pode impedir seus planos. A trajetória de Isaías termina com uma forte convocação à fé e à esperança, mesmo diante do exílio iminente e das tribulações futuras. Ele revelou que Deus levantaria um servo sofredor que carregaria os pecados do povo e traria redenção definitiva. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Este capítulo é um dos mais profundos e tocantes do Antigo Testamento, apontando para o sofrimento e sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
Com isso, Isaías conclui seu ministério, deixando uma mensagem clara. Mesmo em tempos difíceis, o povo de Deus deve confiar em seu amor e justiça, pois ele é fiel para cumprir suas promessas eternas. O ministério de Isaías foi marcado pela coragem de proclamar a palavra de Deus em tempos turbulentos. Ele não poupou críticas aos poderosos, nem ocultou a dureza do juízo que vinha sobre Judá, mas também não deixou de anunciar esperança e redenção. A tradição judaica conta que Isaías morreu martirizado, possivelmente cerrado ao meio, durante o reinado do rei Manassés, que promoveu idolatria e perseguiu os profetas fiéis. Se assim foi, Isaías permaneceu fiel até o fim, vivendo o custo de ser a voz que clama num mundo surdo. A influência de Isaías ultrapassou sua época. Sua voz ecoa nas Escrituras, sendo citada pelos evangelhos e pelos apóstolos. Jesus leu seu livro na sinagoga de Nazaré, declarando que aquelas palavras se cumpriam nele, o Messias prometido. Isaías revelou o plano divino de salvação e justiça para toda a humanidade, ao apresentar o servo sofredor que, por amor, carregaria o peso dos pecados do mundo. Para os dias atuais, a mensagem de Isaías continua a nos desafiar. Reconhecer a santidade de Deus. Como Isaías no templo, devemos nos reconhecer imperfeitos, buscando a purificação e o perdão que vem da presença divina. Ouvir a voz de Deus em meio ao ruído. Vivemos numa era cheia de distrações, entretenimentos e falsas promessas. Isaías nos ensina a estar atentos ao chamado de Deus, mesmo quando a maioria prefere ignorá-lo. Confiar na soberania divina. Como Ezequias, somos convidados a confiar em Deus diante do cerco da vida, sejam eles crises pessoais, políticas ou espirituais. Esperar com esperança o reino de paz. A visão do reino onde não haverá guerra nem sofrimento nos aponta para a realidade eterna que Jesus veio inaugurar. Isaías nos mostra que falar a verdade pode custar muito caro, mas é necessário para a transformação. Sua vida e palavras nos inspiram a ser portadores de luz e justiça, em tempos difíceis, sempre lembrando que o Senhor é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim, o profeta Isaías permanece não apenas como uma figura histórica, mas como uma voz viva que nos desafia a responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.